Então nós temos uma linha na Embrapa, né, para que desenvolve então essas cultivares, né, de maracujazeiro ornamental. Na verdade são híbridos, né, que a gente cruza materiais da Amazônia, do Cerrado e desenvolve esses híbridos interespecíficos. Então são plantas muito vigorosas, plantas muito tolerantes à praga e doença também, e interessante que são plantas tropicais. Então o consumidor ou o produtor que planta na sua propriedade, ele vai ter flor praticamente o ano todo. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Prosa do dia. Cinco cultivares de maracujá com fim ornamental foram lançadas pela Embrapa durante a AgroBrasília 2019. Essas são as primeiras espécies brasileiras disponíveis no mercado. BRS Estrela do Cerrado, BRS Rubiflora e BRS Roseflora com flores de coloração vermelho intenso, BRS Rosé Púrpura com flores de cor rosa e BRS Céu do Cerrado com tom azulado. O diferencial dessas cultivares é que elas são completamente adaptadas ao clima brasileiro, diferente das outras disponíveis no mercado hoje. O pesquisador da Embrapa Cerrados, doutor em genética, melhoramento e biotecnologia, Fábio Gelap Faleiro, ele falou ao Paracatu Rural sobre as várias cultivares que já estão disponíveis no mercado. A Embrapa trabalha com vários tipos, né, de maracujás. Existem os maracujás azedos. Esse é o mais comum, é o que o consumidor encontra aí na maioria dos mercados, né? Esse que utiliza para suco. 90% dos pomares brasileiros são com esse maracujá azedo. Então a Embrapa tem uma linha de cultivares de maracujás azedo, que é o BRS Gigante Amarelo, o BRS Sol do Cerrado e o BRS Rubi do Cerrado. Então são 3 cultivares dessa linha de maracujazeiros azedo. Nós temos uma linha também importante que são os maracujazeiros silvestres. Esses maracujás são desenvolvidos por melhoramento genético a partir de materiais coletados no Cerrado, no semiárido, na Caatinga. Então a Embrapa desenvolveu também cultivares desses maracujás. Um exemplo é o BRS Pérola do Cerrado. É um maracujá da espécie Passiflora cetácea, uma outra espécie de maracujá, nativo, encontrado em várias regiões do Cerrado. Então um maracujá muito interessante agronomicamente, porque é uma planta muito tolerante à praga e doença, é uma planta que tem um sistema radicular muito profundo, então consegue sobreviver aí 5 meses sem uma gota d'água. Então tem viabilizado o cultivo, por exemplo, em assentamentos de reforma agrária, onde o produtor não tem tanta capacidade de investimento. Nós temos o outro maracujá silvestre, que é o BRS Sertão Forte. Então é um maracujá nativo da região do semiárido do Nordeste. Então é um maracujá também com um sistema radicular muito profundo, sobrevive naquelas condições difíceis de 500 milímetros de chuva por ano, né? Mal distribuído. Então um maracujá muito tolerante a estresse hídrico. É um maracujá ácido, então muito utilizado para suco, para geleia. Inclusive a geleia desse maracujá é exportada a preço de ouro, né, para a Europa. Então tem algumas cooperativas da região semiárida utilizando esse maracujá, essa tecnologia que a Embrapa disponibilizou para a sociedade. Esses frutos que o senhor citou, para a região, por exemplo, ali Paracatu, que está no noroeste de Minas, Unaí, Guarda-Mor, eu acredito que o senhor conhece aquela região ali. Quais seriam então os mais indicados, tanto para o agricultor familiar, quanto para aquele agricultor que deseja comercializar até uma escala maior? Perfeito. Essas linhas dos maracujazeiros azedo, né, é um comércio cada vez mais pujante no Brasil. Então tem uma demanda muito grande por frutos, né, do setor, tanto para consumo in natura, para fruta fresca, que é isso que a gente encontra no mercado, também para as agroindústrias. Nós temos várias agroindústrias no Brasil que vão até a propriedade do produtor pegar esse maracujá, o maracujá azedo, né? Temos o maracujá doce,
que tem uma linha importante que a Embrapa tem, que é o BRS Mel do Cerrado, né, um cultivo onde tem um valor agregado muito interessante. Então, se o produtor tem uma rede de clientes, ele consegue vender esse maracujá a um preço interessante, né, para que ele não simplesmente sobreviva na propriedade, mas que ele possa viver com dignidade, gerando realmente renda, né, para ele poder viver com qualidade de vida no campo. O senhor também está apresentando aqui para os visitantes da AgroBrasília um maracujazeiro ornamental. Ele não tem o fruto para que a pessoa possa saborear, mas ele serve muito para que na residência ou numa propriedade rural a pessoa possa plantá-lo e assim ter um ambiente diferenciado de outras residências, né? E tem flores ornamentais que não se encontram na natureza, é isso que o senhor tem para contar para o nosso ouvinte e internauta? Exato. Então nós temos uma linha na Embrapa, né, para que desenvolve então essas cultivares, né, de maracujazeiro ornamental. Na verdade são híbridos, né, que a gente cruza materiais da Amazônia, do Cerrado e desenvolve esses híbridos interespecíficos. Então são plantas muito vigorosas, plantas muito tolerantes à praga e doença também, e interessante que são plantas tropicais. Então o consumidor ou o produtor que planta na sua propriedade, ele vai ter flor praticamente o ano todo, né? Ao contrário de muitas plantas ornamentais que vêm do exterior, que são importadas, né? Que não são tão bem adaptadas ao nosso clima tropical. Então a Embrapa está disponibilizando, né, o BRS Estrela do Cerrado, o BRS Rubiflora, o Rosa Flora, né, o Rosa Púrpura e o Céu do Cerrado. Então é um espectro de cores, né, vermelhas, azuis, rosadas, com uma alternativa também para o produtor ou para a cadeia produtiva da floricultura, que é muito importante no Brasil, gera muito emprego, gera renda. Então uma opção a mais para esses produtores produzirem mudas, né, desses maracujás com alto valor agregado. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? O trabalho de pesquisa da Embrapa começou com a coleta de amostras na Amazônia, no Cerrado e em áreas de transição com a Caatinga. A partir dessas coletas foi feito um trabalho de melhoramento genético no maracujazeiro. O resultado foram flores com combinações de cores diferentes, com florescimento durante vários meses, resistentes a pragas e doenças mais comuns no Brasil. E as plantas elas são indicadas para jardins, plantio em vasos, cercas, pérgolas, muros. Durante o lançamento, o gerente da Emater, do PADEF, Marconi Moreira Borges, destacou que o Distrito Federal tem o segundo maior mercado de flores do Brasil. O Distrito Federal é um campo muito favorável para a exploração dos maracujás ornamentais, já que temos um mercado muito grande de paisagismo e floricultura, disse ele. Moreira explica que as espécies ornamentais se mostram como uma ótima oportunidade para os agricultores. Somos grandes importadores de plantas ornamentais, disse ele. Produzimos aqui apenas 5%. Brasília tem o maior PIB per capita do país. Então, esses maracujás vêm ocupar um espaço para o paisagismo em mansões, grandes espaços para ornamentação. O grande diferencial é que eles têm floração durante o ano inteiro, e essa é uma condição muito difícil de se encontrar nas plantas. O pesquisador responsável, Fábio Gelap, ele falou sobre algumas formas de se produzir uma muda de maracujá ornamental. A propagação desses maracujás ornamentais é uma propagação vegetativa. Então as mudas, elas não são produzidas por sementes, mas por estacas. Então o primeiro passo é ter a estaca enraizada. Com essa estaca enraizada, o produtor pode agregar valor com um vaso, por exemplo, tipo uma orquídea, né? Onde ele vai ter o vaso, vai ter uma estrutura para enfeitar esse vaso, uma fita da mesma cor da flor. Então
agregar valor. Quer dizer, uma muda enraizada vai custar aí R$5, R$10, mas um vaso desse pode custar R$50, R$60, dependendo da agregação de valor que o florista pode fazer com esse vaso, com essa flor de maracujá. O Fábio também nos mostrou um tipo de vaso. Ele tem a base onde fica a terra para o enraizamento do maracujazeiro. E a borda desse vaso sobe então a armação de aço até uma altura de mais ou menos 1,5 metro, sendo que da borda do vaso até a parte superior, a armação vai se abrindo. Então, quando o maracujazeiro cresce, forma uma estrutura muito bonita. Temos uma outra alternativa, que é essa estrutura de um vaso maior. Como o maracujá é uma planta escandente ou trepadora, ele vai crescendo nessa estrutura, então você vai ter uma estrutura florida grande, onde uma estrutura como essa que a gente está observando poderia custar R$500, uma muda com essa estrutura maior de vaso com 25, 30 litros, onde você vai ter essa estrutura então maior com essa estrutura metálica. Então a muda na Europa, por exemplo, de passiflora, ela custa R$500. E no Brasil praticamente a gente não explora, né, essa cadeia produtiva que poderia certamente gerar emprego, gerar renda para vários produtores, floristas, paisagistas, arquitetos, que tem essas opções por aí. Esses maracujás ornamentais, ele tem um público que seria o público urbano e periurbano. A pessoa deseja, por exemplo, fazer um muro no fundo do quintal, ou uma pérgola, um pergolado com sombreado, onde ele poderia plantar aí 4, 5 mudas, onde ele, após 1 ano e pouquinho, ele já teria um muro todo florido ou uma pérgola florida. Então, vamos dizer assim, é um maracujá destinado ao mercado urbano e periurbano, né? No caso da propagação, aí tem os viveristas, né, que são licenciados da Embrapa, que produzem essas mudas enraizadas. Aí o que pode ser feito? O paisagista, o florista, poderia estar adquirindo as mudas enraizadas e cultivando esse maracujá, seja num vaso pequeno, num vaso maior, agregando valor a essa muda enraizada. Então ele compraria, sei lá, R$5, R$10 a muda enraizada e poderia vender isso a R$50, R$60 num vaso pequeno, ornamentado, ou até R$500 numa estrutura maior. Então são opções de agregação de valor nessa cadeia da floricultura. Lá no estande nós também vimos o maracujazeiro disposto como se fosse um muro ou uma cerca viva. E outra em uma pérgola, ou latada, como a gente diz por aqui, né? Podendo servir então de garagem coberta pelo maracujazeiro. Como o pesquisador da Embrapa, Fábio Gelap, explicou, a propagação dos maracujazeiros ornamentais é feita por estaca ou uma muda, para manter a identidade da flor. Em cerca de 40 dias, eles já florescem. Segundo o pesquisador, apenas 3 mudas são suficientes para preencher um muro de uma casa. Fábio explicou também o processo de floração, troca e sobre os visitantes dessas flores. O maracujá ornamental, ele é um ramo herbáceo, né? Onde o ramo ele vai emitindo vários botões florais ao longo do tempo. Então o que acontece? Uma flor abre durante um dia, fecha e logo em seguida no outro dia abre uma nova flor, né? Um exemplo aqui desse ramo. Então nós temos um ramo onde praticamente todo dia tem uma flor nova abrindo. E como você tem uma estrutura de muro ou de cerca, de pérgola, a impressão durante o ano é que está sempre florido. Mas na verdade são flores novas que vão florescendo a cada dia. Então a cada dia a pessoa vai ter esse visual, né, como se fosse permanente, mas a cada dia surgem flores novas dentro dessa estrutura. No caso da flor vermelha, quais são os visitantes aqui que vêm dar um beijinho ou dar um cheirinho na flor? Perfeito. Normalmente as passifloras ou os maracujás de coloração vermelha, rosada, o visitante floral são os colibris, os beija-flores, né? Ao contrário, por exemplo, do maracujá azedo comercial, que tem um halo arroxeado que atrai as abelhas, né? Tem as melíferas e tem as abelhas maiores, como a mamangava, que é um dos polinizadores. Tem os maracujás de flores brancas. Esses maracujás abrem a flor à noite. Então, o visitante floral são pequenos morcegos chamados nectarívoros, são pequenos morcegos que se alimentam de néctar, né? Então, o maracujá possui vários tipos de visitantes florais dependendo da cor da flor. Bom, o senhor falou que nasce uma flor, cai, outro dia nasce outra, cai. E quando esse ramo, vamos dizer assim, finaliza o número de flores, o que a pessoa, o cultivador, deve fazer para que novamente volte a nascer as novas flores? Perfeito.
O maracujá ornamental, em cerca, em muro, em pérgola, a cada ano o produtor, né, a pessoa que está cultivando no fundo do quintal, na sua residência, ela faz as podas, tira os ramos mais velhos, e o maracujá tem uma característica muito importante, que é um vigor. Então ele rebrota muito rápido. Então a pessoa vai fazer a poda, tirar os ramos velhos, e logo em seguida o maracujá vai emitir novos ramos novos com novas gemas, botões florais e flores. É assim que funciona. Então nós temos algumas unidades demonstrativas que a gente cultiva esse maracujá ornamental desde 2012. Então nós temos aí 7 anos, né, desse maracujá sendo cultivada a mesma planta, né, que foi cultivada há 7 anos atrás, simplesmente fazendo as podas, e aí o maracujá emitindo novos ramos a partir disso. E como que o nosso internauta, o nosso ouvinte pode conhecer um pouco mais, tanto dos maracujazeiros ornamentais, quanto dos maracujazeiros que têm o fruto, né, para o consumo, conhecer a respeito dessas cultivares, ver e se apaixonar um pouco sobre esse cultivo? Fácil. Nós vamos entrar na página da Embrapa, na internet, né, colocar cultivares maracujá Embrapa. Então vai vir uma lista de todos esses maracujás, as características de cada um deles, como que o produtor pode realmente ganhar dinheiro com o maracujá, e também o contato da iniciativa privada que, por meio da parceria, fornece as sementes, as mudas, né, para quem tiver interesse em cultivar esses maracujás. E o mais importante, qualquer produtor brasileiro do Rio Grande do Sul até Roraima tem acesso às sementes e às mudas. Chegam na sua propriedade ou na sua casa via correio ou via transportadora. Então, todo mundo que tem interesse em cultivar tem acesso então às sementes e às mudas na página de cultivares da Embrapa. Paracatu Rural responde. Como no nosso programa hoje estamos falando em maracujá, nós temos então uma pergunta de uma ouvinte. Ela relatou que ganhou um maracujá grande, aí então ela separou as sementes, secou-as, fez as mudas, plantou. O maracujazeiro cresceu, floresceu, porém só deu uma frutificação e ainda assim só 3 frutos. Segundo essa ouvinte, ela utilizou adubo orgânico, esterco curtido corretamente, irriga normalmente. E quem responde para a gente esse questionamento é o nosso colaborador engenheiro agrônomo Idelmar Pereira da Silva, da Emater MG. Bom dia, Francis. Bom dia, você ouvinte do Paracatu Rural. Hoje nós vamos esclarecer aqui dúvidas sobre a cultura do maracujazeiro, mais precisamente a falta de produção de frutos do maracujazeiro. No caso específico dessa ouvinte, ela recebeu um fruto de maracujá, retirou as sementes, segundo o relato dela, e fez o plantio das mesmas. Naturalmente as sementes germinaram, né, e começaram a fazer a emissão de flores, mas não tem ocorrido a formação de frutos. Esse é um caso difícil, porque para se cultivar o maracujá é importante que você tenha sementes de frutos diferentes. Ela obteve, nesse caso, o plantio de sementes de um único fruto, ou seja, de uma mesma planta. E a polinização ela só ocorre em indivíduos de plantas diferentes, para que o gene de uma planta seja transferido para o gene de outra planta. Nesse caso, por se tratar de ter feito o plantio de sementes de uma única planta, nesse processo aí não ocorre polinização e, consequentemente, a fecundação. Por isso, a dificuldade de se obter frutos desse maracujazeiro. O ideal é que se plante o maracujá, que você pegue frutos de plantas diferentes e obtenha as sementes e faça o plantio de frutos diferentes, pois somente assim você vai ter a possibilidade de obter sucesso com a atividade e, no caso, uma produção de frutos. Outro processo que pode acontecer dessa má produção de frutos é justamente a má adubação, pois a deficiência de alguns elementos, por exemplo, entre eles o cálcio, pode prejudicar, assim, a obtenção de uma boa polinização. Então é importante que se tenha uma adubação adequada, juntamente também com água com disponibilidade. Correto? No mais, aqui fica meus agradecimentos aí, mais uma vez, pela atenção aos ouvintes aí do Paracatu Rural, e qualquer dúvida, estamos à disposição. E nós agradecemos a participação da ouvinte e também do Idelmar, que sempre atende aí aos nossos ouvintes e internautas. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.